Queridos amigos, muita paz a todos. Após a emoção, vamos então à ação, né? E gostaria de, inicialmente, agradecer muito a Hélio, a vinda dele aqui essa noite, do Coral Céu, da equipe de atores, por um detalhe muito significativo. O coral esteve conosco a semana passada e o pessoal da peça apresentou esse enredo que nós vimos hoje, e Hélio esteve hospitalizado de domingo até ontem. E esteve aqui conosco hoje, como vocês viram, apresentou o espetáculo e dirigiu todos os atores. Então, nós somos muito gratos a Hélio pelo seu esforço nessa noite de estar conosco. Para começar, nós vamos ler um parágrafo que está no prefácio do livro Liberta-te do Mal, que é um livro que integra a última série, é o que Joana de Ângeles tem escrito. No meio do prefácio, apresentando a obra, a benfeitora diz: reconhecemos que não trazem estas páginas novidades do agrado de grande número de leitores, mas sabemos que um dos requisitos essenciais para a aprendizagem é a metodologia da repetição, a fim de que se fixem nos painéis da memória e nos delicados tecidos do sentimento as informações que se devem transformar em recurso para a sua vivência. Nesse prefácio e nos demais desta série, que é composta pelos livros Entrega-te a Deus, Liberta-te do Mal, Ilumina-te e Seja Feliz Hoje, a benfeitora espiritual tem chamado a atenção para essa metodologia que nos dias de hoje tem passado muito despercebida para todos nós, a metodologia da repetição. Nós estamos vivendo uma época já definida pelo psicólogo americano Daniel Goleman, que é uma época de falta de foco. Os recursos da tecnologia, da comunicação, todos eles praticamente convergindo para os smartphones, têm contribuído de uma forma decisiva para que nós tenhamos pouco foco, pouca atenção. E isso é prejudicial ao processo de aprendizado. No que diz respeito ao aprendizado de forma mais profunda, aquele que, enquanto espíritos, guardamos na nossa memória, que atravessa as várias reencarnações, esse aprendizado, em face do nosso nível evolutivo, caracteriza-se, sem dúvida, pela metodologia da repetição. Nós precisamos voltar às experiências para aprender, para repeti-las. E consideramos oportuno, nessa noite, pensar exatamente na repetição de algo que é aparentemente simples e conhecido, que diz respeito às vidas desse espírito Joana de Ângeles, pelo menos àquelas vidas que nós já tivemos acesso pelas próprias revelações do espírito Joana de Ângeles e por aquilo que a literatura por ela escrita através do médium Divaldo Franco já nos permitiu assimilar e compreender. Desse modo, além da música, da peça que foi encenada, nós vamos nessa noite voltar a revisar alguns aspectos dessas reencarnações para entender a obra do espírito Joana de Ângeles. Inicialmente, queríamos dizer que quando nós estudamos crítica literária, nós aprendemos que há várias escolas de interpretação da obra literária. A escola que vai buscar na biografia do autor os índices ou as chaves necessárias à interpretação do conteúdo que é apresentado, a crítica sociológica, que foi tão importante para o romance brasileiro, a crítica psicanalística, mais recentemente a crítica cultural feminista. E para entender as obras espíritas, notadamente a obra do espírito Joana de Ângeles e a obra do espírito Emmanuel, que escreve uma mensagem como essa que lemos na abertura, Zelo Próprio, nós verificamos que das escolas da crítica literária, aquela que fala da biografia do autor se mostra muito importante para entender os textos que esses espíritos escreveram. Então, nós observamos, por exemplo, que
nos livros de Joana de Ângeles, que já chega ao número de 75 psicografados por Divaldo Franco, nós vamos encontrar muitos traços de suas vidas, cuja primeira biografia organizada para nós foi escrita por Celeste Carneiro, intitulada A Veneranda Joana de Ângeles. Nós vamos encontrar na biografia de Celeste, já nos capítulos iniciais, uma conexão profunda com um dos capítulos do livro Boa Nova, escrito pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. No capítulo Boa Nova, há a descrição de uma personagem do Evangelho que aparece quase que de forma indiciária apenas numa das narrativas de Lucas, como a mulher do intendente Cusa, considerada uma das mulheres piedosas que seguia a Jesus. Humberto de Campos faz a descrição dessa mulher com uma posição social de grande relevância ao tempo de Jesus, mas que, assim como Lívia Lentulus, do romance Há 2000 anos, não teve nenhum receio de procurar o Mestre à luz do dia. Buscou na intimidade da casa onde Jesus se abrigava, não apenas uma vez, mas reiteradas vezes para ouvir e, mais especificamente, para narrar a Jesus a sua grande dificuldade, o seu conflito, a sua dualidade, que era o anseio em tudo deixar aquela vida de uma matrona da sociedade, alguém que representava uma posição social, os vínculos políticos do marido com o Império Romano, deixar tudo aquilo que significava uma vida exterior e que hoje, a partir dos estudos evangélicos, é considerada como a vida de Marta, para ter uma vida de Maria, ou seja, uma vida em que ela pudesse viver e experimentar a sua relação com a espiritualidade. Assim como outros, Humberto de Campos vai narrar que aquela mulher desejava ardentemente seguir a Jesus, mas dele ouviu o conselho de que permanecesse junto ao marido e ao filho, que eram almas que necessitavam muito do seu carinho, do seu afeto, mas, sobretudo, do seu equilíbrio. Lendo a biografia escrita por Celeste Carneiro, a veneranda Joana de Ângeles, nós vamos encontrar exatamente a revelação feita por Divaldo Franco, a partir das suas múltiplas conversas com Joana de Ângeles, de que ela havia sido Joana de Cusa, e que tinha vivido não apenas a dualidade de desejar ardentemente tudo deixar e seguir a Jesus, mas precisar cumprir os compromissos reencarnatórios assumidos para aquela existência, como ela teve que enfrentar aquilo que para nós é um exemplo paradigmático de dedicação, de fidelidade à mensagem de Jesus. É que, tendo tornado-se viúva na sequência dos anos e ficando com o filho no início da adolescência e sem recursos, teria voltado para Roma para assumir com os seus trabalhos a educação do filho e provê-lo da melhor forma possível, mantendo a sua vinculação com os grupos cristãos nascentes que se encontravam nos arredores de Roma e, como todos sabemos, naquele que era o lugar seguro para o encontro dos cristãos, que eram as catatumbas, os cemitérios, os lugares em que, supostamente, os soldados romanos não iriam buscá-los, até que, certo dia, foram buscar os cristãos que ali se reuniam. E numa dessas incursões, Joana de Ângeles foi presa como tantos outros, naquela época ainda como Joana de Cusa, e junto com ela o seu filho. E como cabia no processo instaurado a todos os cristãos, havia a possibilidade de aqueles de cidadania romana abjurarem a crença ao Nazareno, negarem que ali estavam por vinculação a Jesus, e se assim o fizessem, eles recebiam o passaporte da libertação, a reintegração à vida romana, sem que nenhuma perseguição lhe fosse feita. Era preciso, então, muita coragem e muita fidelidade para, ante a truculência das centúrias romanas, não negar Jesus. Era um momento de vida ou morte, era um momento de escolha. E assim como nós vemos no romance Há 2000 anos,
que Lívia Lentulus não vai negar a sua condição de cristã, trocando inclusive as suas vestes com a serva Ana, para que Ana, sim, seja protegida e volte à casa. Joana de Ângeles, àquela época Joana de Cusa, não vai também negar a sua fidelidade a Jesus. Aceita não apenas a prisão, mas também a condenação e a crucificação. E de forma mais intensa, vai sofrer a crucificação do apelo de seu filho, que por muitas vezes solicitou, implorou que ela negasse a Jesus. Nós encontramos na narrativa de Humberto de Campos a emoção registrada pelo espírito, pelo médium, e todos nós, leitores, que diante daquele conto conseguimos enxergar essa fidelidade e, ao mesmo tempo, essa coragem. Talvez a característica que marque esse espírito seja a da coragem, de, naquele momento, ouvindo os apelos do filho, considerar que ali apenas estavam apelos de uma alma ainda imatura, que era preferível ouvir aqueles apelos, que ficariam certamente ecoando em sua mente, que certamente abalariam o seu sistema emocional por anos. Era preferível ouvi-los, mas não dar ouvido àquele apelo, porque certamente, como mãe, ela conhecia profundamente o filho que tinha. E como espírito maduro, sabia da importância naquele momento do salto qualitativo à sua existência, de seguir com Jesus. Uma decisão dificílima para qualquer um no nosso nível evolutivo, mas uma decisão tomada com muita coragem, com muita lucidez, pelo espírito Joana de Cusa, que certamente, com o seu gesto, vai dar largos passos no seu processo evolutivo. E, diferentemente de Lívia Lentulus, em há 2000 anos, nós passamos a ter notícias das demais reencarnações desse espírito. Mas é importante dizer que essa experiência marcante, narrada pelo espírito Humberto de Campos, confirmada por Joana Jesus, publicada na obra Veneranda Joana de Ângeles, vai ecoar de uma forma clara, decisiva, na obra psicografada por Divaldo. Nos inúmeros livros de mensagens, nós vamos encontrar pelo menos uma mensagem de Joana dedicada ao Natal de Jesus, numa espécie de comemoração desse espírito, a vinda de Jesus à Terra. Esse conjunto de mensagens deu origem a uma publicação específica, chamada Benesses Natalinas, em que Joana enaltece o momento em que Jesus viveu e, utilizando-se da metodologia da repetição, vai reapresentar sem repetir-se. E somente os grandes autores são capazes de reapresentarem o mesmo tema sem repetir-se, apresentando-o sempre de um ponto de vista novo e original, vai reapresentar a importância da vinda de Jesus à Terra. Em suas inúmeras mensagens, em todos os seus livros, ela vai terminar sempre apelando-nos ao meigo Rabi da Galileia, ao governador da terra, o idealizador deste planeta, para que nós estivéssemos aqui. Essa vivência próxima com Jesus que vai fazer com que esse espírito escreva, por exemplo, praticamente uma obra poética intitulada Florações Evangélicas, que é um livro dedicado a analisar algumas das sentenças do Novo Testamento. Nós vamos então dar saltos na história e encontrar esse espírito séculos depois. Entre o seu desencarne como Joana de Cusa no início das perseguições ao cristianismo e o que ocorreu no século XIII, quantas vezes reencarnou, nós não temos ideia. É um período ainda desconhecido para nós. Mas vamos reconhecer esse espírito de forma estuante, em toda a sua plenitude de amor e de sabedoria, ao lado de Francisco de Assis como Clara de Assis, tão bem representada no filme Francisco de Assis, de Franco Zeffirelli. Talvez nenhuma outra obra sobre Francisco tenha conseguido representar tão bem este par que veio à Terra no século XIII exatamente para nos despertar, mais uma vez,
para o nosso encontro com Jesus. Clara vai acompanhar Francisco em todos os seus passos, porque estava não apenas enamorada por aquele que é o cantor da natureza, enamorada no sentido profundo de um amor transcendente e fraterno, mas estava profundamente vinculada ao amor de Jesus como o sol que governa as nossas vidas. Então, se para os de sua família, assim como para a família de Francisco e a família daqueles jovens que lhe seguiram os passos, tudo aquilo parecia uma loucura, aqueles espíritos estavam representando o que Emmanuel diz numa mensagem, num texto, que a mensagem da cruz é loucura. De fato, é uma loucura de outro nível, uma loucura lúcida, a ponto de fazer com que aqueles jovens, e mais especificamente Francisco e Clara, que foi cuidar da chamada ordem feminina do franciscanato, pudessem se entregar de forma intensa à vivência da mensagem de Jesus num momento tão adverso da história da humanidade. E é essa vivência com Francisco que a torna profundamente íntima desse espírito, a ponto de conhecê-lo de forma a traduzir para nós os seus pensamentos e ter a coragem de anunciar que Francisco voltará em breve a reencarnar na Terra para liderar mais uma vez um movimento de adesão de milhões de almas à mensagem de Jesus. É essa vivência, então, como Clara de Assis, que vai repetir-se, ou vai refletir-se, melhor dizendo, nas inúmeras mensagens em que o espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, escreve sobre o pobrezinho de Assis. E, sobretudo, nessa fase mais recente de sua obra, da mesma forma que temos encontrado sempre, no mínimo, uma mensagem especificamente direcionada a Jesus, temos encontrado também páginas específicas direcionadas a Francisco de Assis, fazendo com que nós, os espíritas, os seus leitores, possamos identificar nas características da humildade, do anonimato de Francisco, na característica de servir ao próximo e de atendê-lo, o grande paradigma que nos cabe seguir como espíritas e como cristãos, nesse momento igualmente adverso da Terra. Do século XIII, nós damos muitos saltos na história e vamos encontrá-la no século XVII, numa reencarnação que particularmente é a que mais me chamou a atenção, ou que talvez tenha me marcado na adolescência, quando comecei a ler essas biografias. É a reencarnação no México, num momento muito importante para a América Latina, um momento em que o México era a sede do vice-reinado da Espanha e, em 1651, portanto, numa fase em que as ciências e as letras já se abriam num novo período com o Renascimento, Joana renasce desse lado do Ocidente, desse lado da América Latina, nessa experiência continental em que tantas almas vinculadas a Jesus, mas necessitadas de soerguimento, vão optar por se reencarnar. E ela vai nascer, então, e vai ser registrada com o nome de Juana de Asbarre e, posteriormente, de Sor Juana Inês de la Cruz. E vai ser, para a alegria de todos nós que amamos a literatura, o nome mais expressivo da literatura hispânica até hoje. E sempre que estou com os meus colegas, que são professores de espanhol, eu gosto de perguntar para eles se já há um outro nome na chamada literatura hispânica, e eles continuam afirmando que não. Isso é muito importante porque não é apenas a literatura espanhola, é a literatura hispânica, é aquela que, escrita em espanhol fora das terras da Ibéria, fora das terras da Espanha. Vai ser o nome de projeção num século em que as mulheres não tinham ainda nenhuma projeção. Entre 1600, o início de 1700, esse não era um momento para espíritos inteligentes reencarnarem como mulheres. Os espíritos inteligentes nessa condição sofriam toda sorte de perseguição.
Recentemente, a Netflix organizou uma série e a exibiu para mostrar exatamente esse aspecto da personalidade desse espírito que vai reencarnar num momento também adverso e vai caracterizar a sua existência pela coragem, que foi a coragem, novamente, de fazer uma escolha. Porque enquanto estava na corte do vice-reinado da Espanha, era a intelectual que estava ali sendo adulada pelos outros intelectuais, pelos pseudos intelectuais, por aqueles que desejavam os favores políticos que uma situação como essa pode favorecer. Mas um espírito que teve a lucidez de perceber que se permanecesse na corte, não apenas a sua inteligência seria sufocada e rapidamente ela também seria substituída, porque nessas condições o que interessa é a novidade, não necessariamente a mudança. Ela seria substituída por outra pessoa rapidamente e escolheu então, fez a opção de ir para um convento de carmelitas, a fim de que pudesse estudar. E por isso vai tomar esse nome de Sor Juana Inés de la Cruz e ser a figura histórica do México até hoje mais expoente, a ponto de ter chegado a figurar como esfinge em uma das moedas correntes no México. E receber, por exemplo, do Museu de Arte, aliás, do Museu de História Natural na Cidade do México, praticamente toda uma ala do museu a ela dedicada. E vejamos que é um museu de história natural, não é um museu comum, a sua finalidade é outra, mas esse espírito é uma personagem tão importante para a identidade, para a cultura mexicana, que o museu abriu um espaço e é uma casa imensa, e dedicar metade de uma ala a essa personagem é dar a ela toda a reverência possível na história daquele povo, na construção da identidade daquela nação. E esse espírito, nessa sua reencarnação, vai apresentar dados que para os nossos olhos são absolutamente curiosos, como, por exemplo, o fato de ter aprendido latim em 20 aulas, o fato de ter aprendido português rapidamente, ter sido a interlocutora do Padre Vieira, o autor dos sermões, ter tido a oportunidade de comentar criticamente um sermão do Padre Vieira, e quando a correspondência foi remetida a ele anos depois, nos lembremos que não estávamos em épocas da internet, o sermão do Padre Vieira foi por ela lido anos depois, o comentário escrito anos depois chegou a ele, e o Padre Vieira ter assimilado a crítica que ela fez. Se nós tivermos um mínimo de noção do que poderíamos chamar aqui de engenharia sideral ou cósmica, nós já veríamos nessa encarnação no México a preparação para que Joana se tornasse a evangelizadora do Brasil como ela é. Porque ela aprendeu português no momento em que esse idioma não só se estruturava como idioma, mas um idioma que se estruturava para além das terras de origem em que ela era falada. E nós não podemos negar que havia um projeto linguístico para a aprendizagem com um grande interlocutor, a ponto de, praticamente 300 anos antes de oficialmente a sua atividade ser iniciada como evangelizadora do Brasil, ela já dominava a língua na qual ela escreveria as suas mensagens para nós hoje. Então, quando nós dizemos que Joana escreve difícil, nós nos esquecemos de toda uma história sobre esse espírito e sobre a aprendizagem dessa língua para nos apresentar o Evangelho de Jesus numa feição que nós possamos entendê-lo. E essa é uma existência extremamente bonita pela coragem, como dizíamos, de romper com a situação de estar na corte e ir para o convento, mas a coragem mais tarde de romper com a própria situação de facilidade que o convento lhe apresentava para estudar, para cultivar as suas pesquisas, quando era possível ou foi possível fugir em função da peste que invadiu a cidade, matava as pessoas, uma virose que rapidamente dizimava inúmeras vítimas.
E Juana teve a possibilidade de fugir, de salvaguardar, digamos, o seu intelecto, de ir para um outro lugar em que sua vida estivesse preservada e ela pudesse continuar com seus estudos. Mas teve a coragem de ficar, a coragem de não evadir-se e de passar a cuidar de cada um dos doentes do convento, as suas irmãs, que ali também adoeceram, contraíram aquela virose e, na sequência, desencarnaram, e os muitos da localidade que buscaram no convento os recursos e ela própria vindo a desencarnar na sequência em função da contaminação que era inevitável nessas circunstâncias. Nós vamos, então, dando os saltos na história, encontrar uma outra existência. Uma existência que para nós, os brasileiros, é extremamente importante e que, na aprendizagem do que significa a construção da identidade de uma nação, ou quem de fato foi importante para essa construção, nós não conseguimos ver todos esses vultos, apreender as suas biografias. Os livros didáticos, em função de múltiplos interesses, selecionam um ou outro, e alguns e muitos vão para a escala do anonimato. Muitos brasileiros que entrarem no Museu do Ipiranga, em São Paulo, se depararão com uma figura feminina que está pintada na escada central, aos 4 cantos da escada. E lá estão 4 vultos importantes da formação da identidade brasileira como nação. 3 homens e um rosto feminino. Na escada do Museu do Ipiranga é extremamente comum ouvir as pessoas perguntarem quem é aquela. Tanto perguntam para os guias das excursões, já ouvimos crianças perguntarem aos professores e já vimos algumas vezes pessoas sozinhas visitando o museu, ficarem olhando para os 4 cantos e para o canto da direita de quem sobe, como se aquele rosto não tivesse nenhuma expressão para nós, não encontrasse na nossa memória uma etiqueta para identificá-lo. E nas várias vezes em que estivemos no Museu do Ipiranga, essa cena nos tocou muito profundamente, porque é exatamente o rosto, a esfinge de Soro Joana Angélica de Jesus, aquela que no ano de 1822, mais especificamente em fevereiro, quando as lutas muito acirradas entre portugueses e brasileiros pela construção da identidade deste país e, mais especificamente, pelo domínio das terras, bem aquele momento que a atual novela das 6 apresentou esta semana, no seu conjunto de capítulos, nós vamos identificar um vulto que pouco aparece nos livros escolares. Joana Angélica de Jesus, a abadesa que, à frente do convento da Lapa, impediu que os soldados portugueses entrassem no convento. E impediu por uma razão muito simples, muito óbvia. O que queriam os soldados num convento de mulheres? Tão somente estrupá-las, porque ali não havia revolucionários brasileiros escondidos. E ela, percebendo evidentemente as intenções daquela soldadesca, coloca-se à porta, impedindo que eles entrassem. Enquanto isso, as freiras puderam sair por uma saída lateral que as colocou à salvaguarda, enquanto a abadesa desencarnava ali à frente. Essa reencarnação de Joana, já no Brasil, no convento da Lapa, em Salvador, é de uma extrema importância para a construção dos seus vínculos com esta terra, para a construção daqueles vínculos a que Rafaela se referiu na sua prece inicialmente, para ir vinculando cada vez mais, não apenas esse espírito a esta terra, mas o contrário, para nos vincular a este espírito, para reconhecê-lo em sua grandeza naquele momento, a sua capacidade de antever a desgraça que ali ocorreria. E nós não temos nenhuma dificuldade em identificar que é nessa reencarnação no convento na Lapa e na reencarnação no México, em que muitos anos
também foram dedicados à vida no monastério, que esse espírito pôde refinar a sua compreensão da psicologia humana, dos conflitos, dos desejos, das dificuldades e dos acertos, convivendo com as inúmeras mulheres, as jovens que haviam ido para o convento por devoção, mas as inúmeras que foram encarceradas pelas suas famílias, pelos motivos os mais diversos, desde aqueles que iam das crenças familiares de que um dos filhos mais velhos, ou o filho mais velho, seria padre ou a filha seria freira, há aqueles outros motivos em que as famílias encarceravam as suas filhas para que a sociedade não as vissem. As filhas que engravidavam antes do casamento, aquelas filhas que eram filhas bastardas, aquelas filhas que apresentavam os sintomas da loucura, as filhas que contraíam as doenças que as famílias não queriam cuidar. Imaginemos esse caldeirão humano de pessoas colocadas num convento, cuja sorte era a de que lá permaneceriam vivas enquanto a reencarnação lhes estivesse latente. E quem ouvi-las? Quem ouvir as dores? Quem ouvir os conflitos? E que psicoterapia administrar para que um convento não se tornasse um hospício, mas para que as que ali entrassem, por devoção ou não, pudessem encontrar na mensagem de Jesus a grande libertação. Então, essas duas reencarnações, elas são extremamente importantes na evolução desse espírito e vão se revelar naquilo que hoje o movimento espírita chama de a série psicológica do espírito Joana de Ângeles, que ela, inclusive, também assim denominou. Lembramos do prefácio de Triunfo Pessoal, em que ela diz que aquele seria o último livro da série psicológica. E mais adiante, ela reabre essa série escrevendo o que é talvez o livro, o que é com certeza o livro da minha predileção, Em Busca da Verdade. É um livro de rara beleza, um livro de uma simplicidade na apresentação dos conteúdos mais profundos da alma humana, a partir de duas parábolas de Jesus. A parábola dos 2 filhos, ou do filho pródigo, e a parábola dos talentos. E aí Joana nos fala das grandes questões da alma, dos nossos encontros e dos nossos desencontros. E na série psicológica, de um modo geral, em que figuram os livros como O Homem Integral, Autodescobrimento, Jesus e a Atualidade, nós vamos verificar esse espírito fazendo a ciência espírita avançar, porque o espiritismo havia avançado em muitas fronteiras, e obedecendo aquilo que Kardec havia dito em A Gênese, de que o espiritismo deveria caminhar com a ciência, Joana apresenta algo que nenhum outro grande autor espiritual havia apresentado. Não é próprio da obra de Emmanuel, nem da obra de André Luiz, nem da obra de Leon Denis, a vertente psicológica na compreensão do ser humano como um ser integral, como um ser pleno, como um ser em totalidade. E ela vai, então, escrever a chamada série psicológica que tantos desdobramentos já apresentou, mas que, de nossa parte, arriscaríamos a dizer que a vertente da percepção do Evangelho de Jesus como um evangelho psicoterapêutico, sobretudo, está em toda a obra de Joana de Ângeles. Não é à toa que esse espírito, depois de escrever os livros tese, que de fato são difíceis de serem lidos, vai escrever textos que são de psicologia aplicada, como Vida Feliz, Episódios Diários e, mais recentemente, Seja Feliz Hoje. Mas a vida de um espírito não se dá ou não se faz apenas pelas suas vindas à Terra. Joana, na espiritualidade, caminha evoluindo e nós podemos perceber a sua vinculação com o espiritismo como um espírito espírita já no período da codificação. Nós poderíamos dizer assim que mal desencarnou como Joana Angélica de Jesus e imediatamente já se fixou
no grupo do Espírito de Verdade. Aliás, na obra Após a Tempestade, ela vai dizer que quando no mundo espiritual foram feitas as primeiras chamadas para a vinculação à falange, ao grande grupo do Consolador prometido, ela afirma textualmente que se inscreveu para esse trabalho. E tal é a sua competência, tal é a sua compreensão da mensagem de Jesus, que nós vamos encontrá-la escrevendo 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o pseudônimo de Espírito Amigo. No capítulo 9, dos Bem-aventurados aos brandos e pacíficos, o famoso texto da paciência. E no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, o texto dar-se-á aquele que tem. E para escrever sobre isso, que é o tema da meritocracia com Jesus, é preciso não apenas conhecê-lo em profundidade, mas ter se dedicado a viver a sua mensagem de forma intensa e irretocável. E esse espírito é então, ao lado de Emmanuel, a grande evangelizadora do Brasil. Vai organizar todo um grande grupo de espíritos com características diferentes, como Amélia Rodrigues, Viana de Carvalho, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, para que, através da psicografia de Divaldo Franco, possam trazer o Consolador prometido na forma em que nós podemos compreendê-lo, na língua que nós falamos, na língua que aprendemos a ler, para que possamos entender Jesus na atual existência de uma forma ainda mais perceptível ao nosso intelecto e à nossa emoção. E gostaríamos de convidar a todos para superarmos o senso comum de que a obra desse Espírito é difícil, porque é uma obra variada para diferentes níveis de compreensão intelectual e possamos nos dedicar a ler a sua obra. Talvez possamos iniciá-la no Evangelho no Lar, uma vez por semana, lendo os textos de mensagens mais simples, lendo a obra Vida Feliz, que é absolutamente entendível para todos nós, a fim de que tenhamos o mérito, na sequência, de nos sentirmos envolvidos e colocados no grande número de espíritos que Joana de Ângeles hoje apoia e cuida nessa pátria que se dedica a viver, a acolher a árvore do Evangelho, sendo o coração do mundo. Por fim, queríamos dizer que quando decidimos inaugurar a SEJA e decidimos por esse título, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, foi exatamente para homenagear esse espírito tão sensível e, ao mesmo tempo, tão lúcido, tão inteligente. E a ideia que era de Oscar, que todos nós encampamos, era a ideia de fazer, de fato, um trocadilho com o imperativo do verbo ser. Seja espírita. Muita paz a todos. Nós queríamos conclamar a todos para se engajarem na campanha de doações de lãs para os quadradinhos quentes. Essa manta, você pode mostrar, Denise? Essa manta aqui azulada, que Denise está exibindo, ela é feita, é confeccionada com lã doada por pessoas que participam aqui da SEJA. E a destinação é para agasalhar as crianças que estão internadas no Hospital da FAP ou têm famílias assistidas por esta casa. Então, é importante, às vezes a pessoa diz, eu não tenho tempo para fazer essa caridade, então colabore, né? Quem tem tempo vem fazer e quem pode comprar um novelo de lã que o traga. A nossa recomendação é que não seja uma cor escura, o preto, né? Porque é para lãs, para agasalhar crianças. Normalmente são cores mais alegres, cores mais suaves. Então, se alguém se interessar, que procure fazer a sua doação, entregando na nossa livraria no setor competente. Também quem desejar adquirir os CDs e DVDs dos seminários que se deram aqui este mês, o seminário com a psicóloga Ruth Brasil e depois, semana passada, com o projeto Manuel Filomeno de Miranda, eles estão disponíveis, podem ser encomendados junto às moças que ficam ali em torno da livraria.
Como Denise destacou, a obra de Joana de Ângeles já são 75 livros psicografados por Divaldo Pereira Franco. Divaldo continua psicografando. A semana passada nós perguntávamos aos membros do projeto Manuel Filomeno Miranda, eles diziam que Joana continua escrevendo por Divaldo, portanto deve ter livro, né, nos próximos meses. E aí esse argumento um tanto falacioso, né, a obra é difícil, tal. Joana escreveu uma obra primorosa, absolutamente acessível a qualquer pessoa, que é Vida Feliz. É um manual, né? É um livro, no próprio manual, porque é um livro de bolso, ou de bolsa, no caso das mulheres, né? É um livro disponível, são 200 capítulos, com mensagens que podem ser lidas em menos de 30 segundos. São de alta densidade filosófica e psicológica. Então, andar com a obra Vida Feliz é como estar sendo acompanhada por uma conselheira espiritual de alto nível. Então, fica a recomendação aqui na nossa livraria, até por uma questão estatutária desta casa, a SEJA é a única instituição em Campina Grande que procura manter na sua livraria praticamente toda a obra de Joana de Ângeles. Sempre falta um ou outro título, mas nós temos a maioria deles. Então, se você deseja iniciar-se, procure, por exemplo, Vida Feliz, ou algum da série psicológica, ou algum que ela faz explorando o Evangelho, enfim, são tantas alternativas. Ela é uma autora tão genial. O importante é que a pessoa dê esse primeiro passo, procure se aproximar, procure até um gesto de gratidão à benfeitora, já que ela teve o esforço de ditar esses textos, Divaldo Pereira Franco psicografá-los gratuitamente, tudo graciosamente chegar até nós. Então, vamos fazer valer isso, se entregando a essa tarefa tão sublime que é ler o pensamento que parte dos planos mais elevados. Hoje nós teremos passe individual, sempre com aquela recomendação. O passe é destinado, em princípio, às pessoas que estão ajustando a sua mediunidade, que estão descompensadas, mas se a pessoa está muito bem, ela, em princípio, pode dispensar o próprio passe ou procurá-lo se o quiser. Teremos após a palestra. Nós convidamos ao grupo para que possa fazer um fundo musical que precede a nossa prece e meditação nesta noite. Desde já agradecemos a todos os artistas que contribuíram e que graciosamente abrilhantaram as nossas noites durante este mês de abril e que vieram à SEJA oferecer um pouco de sua arte, do seu talento. Então, muito obrigado ao pessoal do Toque de Luz e a todos os outros alunos da UFCG, alunos de música, professores, membros de outros grupos espíritas, ao teatrólogo Hélio Penteado, enfim, todos que contribuíram para tornar o nosso mês de abril realmente um mês festivo, um mês com a arte espiritualizada. Oi. Que nesse momento possamos nos concentrar, imaginar a figura meiga do Cristo e nos concentrar nesse Pai Nosso cantado. Tu que estás nos céus, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir. E louvores te dar, és a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas
permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. És o pão da vida alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoa, tu recebes a quem te busca. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Fique aqui conosco. Que assim seja, Senhor. Permaneçamos sentados e busquemos prolongar esse instante de bem-estar das nossas almas. Os benfeitores queridos estão aqui. Pensemos em Jesus, pensemos em Joana de Ângeles, nas suas feições doces, no seu olhar simpático e amoroso, e nos dirijamos ao Mestre, experimentando a paz da proteção espiritual. Lembremos-nos, a partir do que vimos aqui e do que recordamos mais profundamente, da doçura do olhar de Joana de Ângeles, dessa benfeitora tão amorosa, tão materna, que guia as nossas almas com todo carinho, com a ternura incomum. E por um mecanismo que desconhecemos, atravessamos um portal e agora nos sentimos num belo jardim. Um jardim florido, um jardim em que o ar balsâmico está tocado por uma combinação de fragrâncias das flores, em que podíamos ouvir ao longe roxinóis e outros pássaros, em que à nossa frente voejam borboletas multicoloridas, irisadas pelos raios de sol. A grama verde, a relva viçosa, as flores dançando ao vento, e ao fundo desse jardim observamos aquela que tem as feições de religiosa, com o seu hábito azul, abrindo os braços, nos chamando: vinde, meu filho, vinde, minha filha, falai de vossa dor, das vossas penas, quero escutar o teu coração. É Joana que nos chama a cada um. E ela se aproxima de você, de cada um de nós, passo lento,
E agora sim, sinta o abraço de Joana. Sinta o envolvimento, a ternura, o carinho, a paz, a energia deste abraço. E ela diz ao nosso coração: sede forte, meu filho, sede forte, minha filha. Jesus está contigo, Jesus segue conosco e à frente de nós. Estarei ao vosso lado, com o Mestre, a quem também amo, enxugando as tuas lágrimas e dilatando a luz da esperança que deve balizar os teus passos. Confiai, prossigai, tenha paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Joana amiga.